Oi, o Sensações está começando agora. A doença de Alzheimer afeta pelo menos 50% da população idosa no mundo. No Brasil, afeta mais de 1 milhão de pessoas com mais de 65 anos. A neurologista Carla Gevu vai explicar quais são os sinais do Alzheimer, que é a causa mais comum de perda de memória. Vamos saber as fases da doença, como é feito o tratamento, que inclui orientações à família e às pessoas que vão conviver e cuidar do paciente. Um visitante inconveniente e desconhecido que chega causando uma grande confusão. Essa é a metáfora usada pela psicóloga Ana Luísa Novins no livro A Visita Inesperada. O livro mostra o caminho para superar os traumas causados pela descoberta de uma doença grave. Um momento delicado, tanto para o paciente como para a família. Grafologia, nosso assunto com a psicóloga Luciana Boschi. Ela vai dizer como funciona essa interpretação da personalidade através da forma da letra. Uma técnica que é muito utilizada em processos de seleção, mas que, segundo ela, pode ser aplicada até mesmo para descobrir informações sobre a saúde de cada um. Será que dá para descobrir também o talento de uma pessoa para lidar com o dinheiro? Afinal, é preciso ter um certo talento para não cair nas dívidas. Esse é o nosso assunto com o economista Gilberto Braga. Ele vai dar dicas de como administrar bem o dinheiro, como economizar nos gastos e investir o que sobra no fim do mês. Temos a música do cantor e compositor Chico Salles, lançando o CD Sérgio Samba Sampaio, uma homenagem à obra do compositor capixaba Sérgio Sampaio. O álbum tem convidados luxuosos como Zé Cabaleiro, Fagner e Zeca Pagodinho. O show de lançamento é no próximo sábado, com a participação especial do Moacir Luz e do Renato Piau, ambos amigos de Sérgio Sampaio. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook. Vou começar falando do Alzheimer. É um pânico, né? Né? Eu acho que a preocupação principal é porque o Brasil está envelhecendo, né? Então nós temos uma grande quantidade de idosos que cada vez, assim, esse número está aumentando mais. E é uma doença interessante, assim, as pessoas se preocupam, né, com o envelhecimento, se elas estão tendo um esquecimento normal da idade, até que ponto isso é considerado normal e até quando elas devem se preocupar mesmo, de pensar, a família já começar a pensar que aquele idoso pode estar desenvolvendo um outro quadro mais importante, uma demência mesmo, e aí o assunto realmente se torna, assim, a atenção. E tem fases, quer dizer, ou não, já é, de repente dá um estalo e a pessoa existe... fica num ponto do passado. Não é assim, não é tão rápido assim, né? Existe uma fase em que as pessoas têm realmente um comprometimento cognitivo mais leve, e aí então entra sempre essa dúvida, assim, será que esse comprometimento da memória é pequeno, isso é por um tempo, isso melhora com algumas atividades que a pessoa mesmo pode desenvolver, a pessoa que tem essa preocupação, ela sempre deve ter a recomendação, assim, de fazer leitura pelo menos 1 hora por dia, fazer palavras cruzadas, sempre fazer um curso de música, um curso de línguas, aprender italiano, francês, alguma outra língua. Isso é mantendo, é uma forma de ter uma ginástica para o sistema nervoso. Para a musculatura cerebral. Isso aí é como se estivesse colocando sempre exercícios na vida daquela pessoa para que a memória dela tivesse sempre, assim, melhorada. E existe esse comprometimento cognitivo, às vezes quando ele é leve, ele começa já a preocupar e a gente não sabe exatamente quando a pessoa pode evoluir realmente para uma demência. Existem vários tipos de demência, a doença de Alzheimer é um tipo dessas demências. E existem várias fases, assim, tem a leve, a moderada e até a fase avançada mesmo da doença, quando às vezes o indivíduo já está até acamado. E a dificuldade maior, assim, é saber quando é que a gente tem esse comprometimento cognitivo leve, quando a gente já está passando para um comprometimento maior. Porque e as pessoas têm muita preocupação com isso. Porque tem gente que já, com, sei lá, com 40 anos, 50 anos, para contar uma história, já fala aquele lugar, aquela praça, aquela pessoa, né? Na verdade... Que fica naquela coisa vaga, que nunca termina a frase.
Eu acho que e são pessoas que aparentemente não têm nenhum comprometimento maior, né? De memória. Essas pessoas deveriam fazer esse tipo de exercício que você falou? Acho que todo mundo deveria, né? Assim, então depende do Alzheimer. Todos nós deveríamos, assim, sempre tentar separar pelo menos uma hora por dia. Aprender uma coisa nova, sempre aprender uma coisa nova. O que é muito, assim, interessante. Até para a musculatura cerebral. Exatamente. O que a gente percebe, assim, existe um grande temor com relação a isso, com memória, né? De uma forma geral. Mas no consultório, no dia a dia, a gente vê aquela pessoa assim que aposentou. Então vinha reuniões e etc, sempre correndo e tal, e fazendo várias atividades no trabalho. Aí vai aposentando, uma é aquela que vai aposentando, vai diminuindo as suas atividades, e outra é aquela que assim, perdeu o emprego, ou se aposentou e rapidamente deixa de fazer tudo. E aí não faz mais nada. Raramente vê um jornal na televisão e vê o jornal, mas não lê, não assina, não vê revista. Então, o correto é isso, assim, é tentar manter uma atividade cerebral contínua. Está sempre lendo um jornal, assinando uma revista, fazendo um curso, leitura diária, tudo que você estimule realmente o sistema nervoso, para ele não parar. E isso é uma coisa interessante, assim, todo mundo se preocupa com isso. Nós sabemos que as pesquisas em neurologia avançam cada vez mais, existem várias pesquisas, né, de demências, vários laboratórios tentando procurar uma droga que realmente fosse assim, curativa para isso. Mas não existe. Mas ainda o que nós temos é paliativos, sintomáticos. Nem leve, não tem regressão? A gente consegue puxar o freio de mão. Dependendo da demência, por exemplo, uma demência vascular, o indivíduo que já teve uma isquemia cerebral ou já teve uma segunda. Então, a gente tem mais chance, assim, de entrar nos fatores que são de risco para que aquilo continue avançando. Então, o principal é cuidar da hipertensão, do diabetes. Aí existem as outras doenças... Dá para estacionar, não dá para regredir. Dá para estacionar, dá para regredir. Agora, a doença do Alzheimer mesmo, especificamente, esse tipo de doença é uma doença degenerativa e progressiva do sistema nervoso. Doutora, mas a questão da inatividade, então, é um condutor... A falta de atividade física, de exercícios físicos. Então, o indivíduo começa a desenvolver hipertensão arterial, problemas cardíacos. E com tudo isso, uma baixa de oxigenação cerebral. Isso, sim, é um fator de risco para você desenvolver quadros de doença. Você não tem uma espécie de, sei lá, ressonância, tomografia, alguma coisa que determine que você está no estado leve, por exemplo? Isso pra você ainda... poder conter o avanço? Isso. Na verdade, assim, os medicamentos, eles são um freio de mão, eles conseguem segurar um pouco o avanço, mas não é deter definitivamente. Eu falo para quando você está em dúvida se é uma demência... Se você poderia detectar isso por métodos de neuroimagem. Sei lá, uma proteína elevada, não sei o que. Isso tem, existem testes genéticos, né, que você consegue determinar, assim, se a pessoa realmente vai ter uma chance grande de desenvolver a doença de Alzheimer. Por testes genéticos existe. Por testes de neuroimagem, assim, ainda existem muitas pesquisas envolvidas nisso. Ainda existe muita discussão sobre os assuntos e esses exames de neuroimagem eles são mais utilizados em pesquisa ainda, em estudos. Muito mais do que, assim, na prática, se você fizer uma ressonância nuclear magnética. Não, provavelmente você vai encontrar algumas coisas em estudos de espectroscopia. A gente consegue encontrar num determinado pedaço desse exame, num tipo de exame, a gente consegue encontrar alterações da química cerebral. E esse exame de DNA? Exame genético existe. O exame genético é caro? Existe no Brasil? É caro, existe no Brasil. Você tem como saber assim, minha mãe teve Alzheimer, então eu gostaria de saber se eu vou ter também. Mas hoje em dia os casos esporádicos também são muito grandes. Então não quer dizer que se sua mãe, alguém da família teve, aquela pessoa vai ter também. Às vezes ninguém da família teve e ela vai ter. São particulares esses exames ou os planos cobrem? Essa é uma boa pergunta, eu não sei dizer. Mas você sabe mais ou menos quanto custa? São exames mais caros. Não saberia te dizer, assim, porque, na verdade, vamos dizer que você fosse, assim, médica, então você descobriu que, por exemplo, sua mãe, uma paciente, sua mãe dela tem Alzheimer, então você quer saber, você tem 2 filhas na sua frente, você quer saber quem é que vai ter, quem é que não vai. Geneticamente, você pode estudar essas 2 filhas, uma vai ter e a outra não. Você vai dar notícia? Você não tem remédio para tratar, curar? Porque por que vai adiantar você fazer esse teste? Você vai enlouquecer uma e dar felicidade para outra.
Eu não sei se vale a pena, isso é tudo assim, é estudo genético, a gente ainda discute muito isso. Isso talvez, assim, essa é a preocupação da população em geral. Será que eu vou ter? Será que eu não vou? Eu acho que o ideal seria assim, o que a gente pode fazer para prevenir? Né? Como ele disse ali, atividade física, prevenir a hipertensão arterial, o diabetes, fazer da leitura o hábito de estudar uma constante, nunca parar realmente assim, da atividade do sistema nervoso, estar sempre em constante estudo, constante leitura. Mas tem uma prova concreta de que isso ajuda? Ah, tem provas concretas. Ou também é estudo? Não, existem estudos mostrando assim, que isso é significativo. O indivíduo que faz atividade física, que faz prática de atividade física regular, ele melhora o organismo de uma função, de uma maneira geral. Isso já é sabido, assim, cientificamente, para todas as doenças, a atividade física costuma ajudar em tudo. Carla, então isso é importante. Eu fiquei com uma dúvida, eu não entendi direito o seguinte. Vamos imaginar que você tenha um tal teste e determine lá que a pessoa tem uma chance grande de ter o desenvolvimento da doença. Se ela fizer todas essas preparações, esses exercícios mentais, ou seja, você consegue impedir que a doença se desenvolva ou é praticamente um diagnóstico imutável? Na verdade, então, isso seria só... fatal. Você descobriu, pronto. A doença é progressiva. Então, não, é assim, se você fizer, você disse que preventivamente as pessoas deveriam fazer exercício físico e exercício mental, né? Ler e fazer ginástica. Ok. Se fizer essas duas coisas... Só isso resolve? Não, eu quero saber se isso retarda efetivamente. Isso, você usou a palavra correta, isso retarda. Porque você aumenta a quantidade, vamos dizer assim, a quantidade de sinapses, conversas entre os neurônios, você está aumentando a sua produção disso. Então você tem uma chance menor de que isso vai diminuindo. Pelo contrário, você está aumentando. Menos, porque exatamente. É uma morte de neurônio, Alzheimer, não é? Exatamente, é uma degeneração neurofibrilar, degeneração importante dessa comunicação entre os neurônios. Então, assim, simplificando, assim, qual é a ideia de você manter um sistema nervoso mais ativado? Você aumentar essa quantidade mesmo de sinapses, assim, de um modo fácil de entender seria isso. Aí é meio sem volta, quer dizer, você entrando nisso não tem mais jeito. Se o diagnóstico é realmente doença de Alzheimer, nós temos tratamento, existem tratamentos importantes hoje em dia. Esses medicamentos, assim, eles tentam retardar a progressão dessa doença. E existe uma progressão muito individual, assim, tem pessoas que, apesar do tratamento bastante eficiente, vão evoluir com uma forma mais rápida. Já existem outros pacientes que, se você pega bem no início, começa o medicamento e sempre na dose, assim, a máxima dose possível, que é tolerada pelo indivíduo e a dose bastante eficaz, você consegue segurar esse paciente por muitos anos. Então, isso se torna bem lento, assim. Geralmente, o indivíduo que ele tem problema de memória, não é ele mesmo que chega ao consultório e diz, olha, doutor, eu vim aqui porque eu estou esquecida. Geralmente, o que diz isso é o que não vai ter problema de memória. Quando a pessoa, geralmente, ela tem realmente assim, um esquecimento significativo ou está chegando a comprometer a atividade diária, já não sabe onde pôs a chave do carro, começa perdendo as coisas, começa não sabendo onde colocou a carteira, o dinheiro, o pagamento. Então, geralmente, os familiares que comparecem à consulta para dizer, olha, minha mãe ou minha tia tem se esquecido muito com frequência e começam a dizer as atividades, assim, da vida diária. Como, por exemplo, vai dormir, esquece a porta aberta, a janela aberta, vai ao banheiro, deixa a torneira aberta. Então, são coisas, assim, muito mais, assim, perceptíveis para as outras pessoas. E, no início, numa fase inicial, às vezes o próprio doente que tem a doença de Alzheimer, ele tende a fazer uma negação daquilo. Não, eu não estou esquecendo. Isso é exagero da fulana, não. Eu não esqueço de nada. Ele tenta negar aquilo e quanto mais, assim, estudo a pessoa tiver, mais função intelectual ela tiver, o indivíduo com uma escolaridade muito alta, ele vai dar um jeito do médico, nem o médico perceber que ele já tem aquele esquecimento. Então ele precisa daquele negócio para escrever aquele negócio que a gente usa para escrever, mas ele não lembra o papel. Me empresta aquela coisa para cortar ali, aí era a faca. Ele vai usando outros meios para tentar falar o que ele quer. E ele vai conseguindo me dar aquele negócio ali daquela cor X. Ele vai tentando usar outros artifícios e com vocabulário rico ele vai administrando aquilo por um período.
Então, às vezes, quando os filhos já começam a perceber, nossa, meu pai começou com isso há pouco tempo. Ele já tem ciência disso? Ele já começa a achar que ele está com dificuldade de memória, mas ele consegue dar um jeito de organizar a situação até para ele mesmo. Então, ele vai driblando isso. Isso é realmente... Aí sim, esse paciente merece mais atenção. E aí a família entra como um fator importante, assim, para perceber as coisas, para verificar, assim, a pessoa repetindo muitas vezes a mesma coisa. Você disse aí agora, mas os idosos, eles se repetem muito do passado. Mas no passado, as pessoas, a memória que já foi guardada é a última a perder. Se eu, por exemplo, se você perguntar assim, para um idoso, mas quando foi que a senhora casou? Foi em 1945, numa tarde de outono, a tantas horas. Ela se lembra tudo do passado. Mas se perguntar, o que você jantou ontem? O que você almoçou hoje? Pronto, aí já esqueceu, que a memória é mais recente. Então, a memória antiga é a memória... Então, essa é uma bandeira importante. Isso, é uma coisa importante. É uma coisa importante. O antigo vai ficando. E os idosos vão contando mesmo as duas. Se a pessoa tiver uma escolaridade alta, ela vai cometer esse erro de esquecer, quer dizer, essa falha de esquecer o mais recente. O mais recente. O que tem que guardar agora é difícil. A pessoa mais culta vai driblar essa coisa da faca, com os vocabulários, com outras... Conta uma história, ele arruma outras... Mas ela não vai conseguir camuflar a história da memória. Não, o fato recente é que vai sendo cada vez mais difícil de guardar. E a população do Brasil... Para a pessoa, para a família perceber, esse é um sinal importante. Esse é um sinal importante, porque entendi. Quando você fala com uma pessoa, acontece muito com a gente, assim, aconteceu outro dia comigo, não quero entrar muito em detalhes, porque eu tenho medo que a pessoa veja, né? Entendi. Eu encontrei um senhor e ele começou a me contar, eu estava ouvindo a conversa dele com a mulher dele. Uhum. E evidentemente que ele estava com problemas claros de memória. Eu ouvindo a ponto de uma pessoa de longe já observar. Sem nunca ter conhecido ele, né? Ele repetia muitas vezes a pergunta, a mulher era maravilhosamente paciente e respondia delicadamente, sem nenhum aborrecimento, como se fosse naturalíssimo. Eu estava comovida com isso, mas eu não estava vendo essas pessoas. Num determinado momento eu vi. E ele resolveu me contar uma parte da vida dele, digamos, há 50 anos atrás, ou mais. Mas contou bem? Detalhes riquíssimos. Detalhes. Exatamente o que você está dizendo, detalhes. Aí você que está de fora percebe mais que a pessoa que está envolvida na história, né, eu suponho. Exatamente. Porque a pessoa que gosta muito da outra, isso deve acontecer muito em casais que estão casados há muitos anos. 60 anos casados, 50 anos. Então a cumplicidade e o carinho, né? Às vezes também não deixam perceber. Né? Talvez por isso também, né? Como ela vai surgindo progressivamente, a gente vai relevando. A pessoa envolvida vai relevando. Vai relevando. Esquecimento, todo mundo esquece o nome daquilo ali, empresta aquilo ali. Um dos cuidados, assim, eu atendo também alguns clientes com Alzheimer e a gente cuida muito da família. Então, assim, a gente tem um cuidado muito grande de como cuidar desse cuidador, né? Porque muitas vezes a gente fica muito focado na questão do cliente e a família, muitas vezes, num caso como Alzheimer, é a morte em vida, né? Eu costumo dizer, quer dizer, é aquela pessoa... Todo mundo à volta. A morte no sentido daquela pessoa, não da pessoa em si, mas eu não reconheço, às vezes, mais aquele meu marido, aquele meu pai. E a gente tem que criar um suporte para que essa família possa dar conta de um momento tão delicado e conseguir gerenciar esse processo que geralmente é muito longo e não é fácil, né? E a Ana Luísa Novins, ela pode, assim, tem a autoridade de dizer, ela é filha do professor Sérgio Novins, que quem é da neurologia conhece o pai dela, é um médico muito estimado, muito conhecido. Então, ela está dizendo ali porque ela tem conhecimento mesmo, e o que ela diz é muito importante. Às vezes, os cuidadores, às vezes não, a maioria das vezes, os cuidadores do Alzheimer, todos sofrem de depressão. Eu acho que sofre mais do que o paciente. Né? Porque o paciente também não está sabendo muito, né, das coisas. Não, aí chega uma hora que ele, assim, ele mesmo, o sofrimento não é no início, quando ele ainda está entendendo o que está acontecendo, é um baque muito grande para ele. É uma situação muito difícil dele organizar isso, dele aceitar. E ele não quer que as outras pessoas reparem que ele está esquecendo. É aí que ele usa as artimanhas para tentar driblar a situação.
E aí é um sofrimento muito grande, assim, às vezes uma irritabilidade com os familiares, assim, é um desgaste muito grande. Depois de uma fase, assim, já moderada, assim, para avançada, ele já se torna muito mais, assim, passivo, assim, porque ele já não sabe mais o que está acontecendo. E... Aí é que a família sofre mais, né? Sofre muito. Essa morte da pessoa em vida porque, muito geralmente significativa. Aquela pessoa que você contou a vida inteira e você vê que aquela pessoa não está podendo mais ser como ela e você tem que se adaptar a esse novo Você está se perdendo daquela pessoa, ela está se desligando de você e do seu mundo, do mundo à volta. E às vezes, muitas vezes a gente vê isso quando a gente recebe as famílias, ou paciente que está com o visitante, né, o hóspede permanente, ele está bem. Mas o familiar, o cuidador está destruído, está exaurido, não consegue mais ir a uma esquina comprar alguma coisa, porque fica com medo de deixar sozinho. Então, a gente entra para ajudar a ter uma organização de vida com mais qualidade. E é interessante que ela colocou agora há pouco, só te interrompendo um minutinho, você falou assim, não, mas aí a senhora, você citou um exemplo, a senhora que estava com ele era paciente, assim, muito tranquila, e repetia a mesma coisa várias vezes. E é mais ou menos isso, assim, de uma determinada evolução da doença, nessa fase, assim, meio moderada. Às vezes o paciente ainda quer muita coisa e ele quer mostrar que a opinião dele ainda vale. Então ele não quer tomar banho, ele não quer trocar de roupa. Às vezes o acompanhante, ele é obrigado, assim, a comprar a mesma roupa, assim, várias iguais. Porque ele vai trocando e tal. Ah, então hoje nós não vamos trocar, vamos usar a mesma. É outra, só que a roupa que já tirou, já foi para lavar, já colocou uma igual. Sempre tentando, assim, com muita paciência também, fazer com que ele não se sinta agredido. Não, você não pode, você tem que tomar banho, você tem que trocar de roupa. Ah, não, então tá bem, então hoje a gente não vai trocar, pronto, vamos colocar mesmo. E é uma bem parecida. E ele não vai nem reparar, entendeu? Então, assim, isso tudo é interessante, assim. Mas é preciso ter, assim, muita paciência, muita dedicação. Muito afeto, né? E acaba muita gente, a família toda em depressão. É muito difícil, é muito cansativo. A vitamina E, o ômega 3 e tal, eu já li alguma coisa que poderia funcionar? Isso já foram estudos no passado e alguns médicos usam, alguns aí vai e volta, uma hora é bom, outra hora não é. De forma que vitamina ainda não é uma coisa assim muito bem estudada e com base científica ainda não é. Nenhum tipo de suplementação? Assim. Não, acredito que ainda não. Nada disso. E existe remédio para memória? Na verdade, quando todo mundo gostaria. Ali naquela praça. Não está com Alzheimer ainda, o alemão não chegou. Mas ainda não chegou. Não, e às vezes tem até sinais, assim, né? As pessoas querem realmente que exista, né? A gente foi lá um dia, não tem uma coisa assim? Não me lembro exatamente. Essa fase. Na verdade, as pessoas gostam. Está instalada, digamos, As pessoas gostariam que tivesse, assim, uma pílula da memória, né? Até quem está fazendo concurso, criança no vestibular, queria que tivesse um medicamento assim, para melhorar a memória. Mas ainda não tem, não. Os laboratórios estão correndo atrás disso, assim, porque quem descobrir vai ganhar um prêmio Nobel, né? Vai ganhar milhões, né? Bilhões. Vamos virar um computador. Não, mas isso ainda não existe. Mas, assim, para melhorar a memória, nada melhor, por exemplo, quando o paciente, ele não tem queixas significativas de memória, mas está sempre faltando uma palavrinha, ou esses exemplos que você deu aí agora, geralmente ele está me dizendo, doutor, olha, estou tão cansado, estou tão estressado, estou dormindo tão mal, tenho usado muito calmante. Existem outras coisas aí que precisam ser investigadas. Principalmente esse uso mesmo de substâncias, aquelas do azulzinho, né, da faixa preta. Tem gente que usa muito, acaba piorando um pouquinho a memória. Tem gente que não faz atividade física nenhuma, não dá nem uma caminhadinha. E aí vão surgindo as outras doenças, né, que também pioram a memória. Hipertensão arterial, vão fazendo os infartinhos lacunários, 1, 2, 3, a memória já não é mais a mesma. E aí a gente tem que tomar conta de tudo, do diabetes, que também é uma doença que altera a circulação, a microcirculação cerebral. Então, às vezes a pessoa que tem diabetes, ela não quer controlar no início, ela acha que é bobagem, ela não sente nada, mas o diabetes está descontrolado. No passar dos anos, aí sim é que vai pesar depois, né? Lá vem a conta. Lá vem a conta. Volta aí já. Essa deve ser uma visita inesperada das piores, né? O tal do alemão. É verdade. Por conta dessa nossa vivência no dia a dia, que eu e a Lucilena Abdala, minha parceira de trabalho há mais de 14 anos, que pensamos em escrever esse livro como uma possibilidade de uma nova conversa com esse tipo de situação que invade a sua vida, né? Porque, assim, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente
a gente tem aquela nossa vida que a gente está acostumado todo dia. E, de repente, a gente se depara com uma situação totalmente inusitada, que nos convida a novos hábitos, a lidar com novos nomes. Isso, no primeiro momento, gera uma desestrutura muito grande. Então, eu e a Lúcia, na nossa prática de muitos anos com esse tipo de situação, com a doença crônica, encontramos nessa linha terapia narrativa uma nova possibilidade de conversar com essa diversidade. E o que ela traz de original, a terapia narrativa? Você externaliza o problema, ou seja, ao invés de eu dizer eu sou diabético, eu digo eu convivo com a diabetes. E quando você coloca o problema fora de você, você abre espaço para lembrar que você é muito mais do que aquilo. Então você relembra os recursos e as habilidades de vida que você carrega na sua própria história de vida, ou da cultura que você está inserido, ou das histórias que você tem com os seus amigos, com a sua família. E isso devolve a você o que é autoridade na tua vida. Porque muitas vezes a gente se depara com os clientes chegando ao nosso consultório se sentindo totalmente reféns da situação. Eu não me sinto mais a mesma pessoa. Ontem eu era o João. Hoje eu sou uma pessoa que tem um tal de Parkinson que convive comigo e eu não me reconheço mais. E a família, no primeiro momento também, não sabe como lidar com aquilo. Porque aquilo, desculpa, evidentemente, ele não afeta só a pessoa que está convivendo mais intimamente com a patologia, afeta todas as pessoas que estão em volta. Então a gente encontrou nessa linha uma forma de estabelecer uma conversa que devolve o reconhecimento que todos nós somos capazes de driblar os problemas. Tudo depende de como a gente conversa com eles, de que perspectiva a gente está falando. Na verdade, como a gente encara esses problemas e lida com eles. Exatamente, exatamente. Agora, você tem uma ilustração aqui que fala do Alzheimer, da hipertensão, da obesidade, do diabetes, da AIDS, do HIV, do câncer, da asma. Sim, que é uma doença crônica também. Ou seja, a gente selecionou as doenças crônicas. O que a gente chama de doença crônica? É aquela doença que passa a ser um hóspede permanente. Ou seja, não é uma visita que veio para ficar pouco tempo. Ela veio ficar, de repente, até pela vida toda, ou por um longo período de vida. Então, a asma, como o Alzheimer, como a hipertensão, como a obesidade, a gente selecionou alguns dos hóspedes mais conhecidos, né? Existem outros. E o desafio é conviver com essa situação que não vai embora da sua vida, mesmo você querendo muito que ela saia correndo da sua casa. Mas né? É interessante porque a asma a gente meio que não leva muito em consideração. Mas a asma... Considera uma coisa meio assim... como se não... uma coisa não tão significativa. Você falar Alzheimer, câncer, tem um impacto muito maior. Mas a asma, dependendo da crise que uma pessoa pode vir a ter... Ela é de fundo emocional, sim. Né? Com a herpes. Sim, mas mesmo você admitindo que a asma pode ser gravíssima, você tende a pessoa... Tende a minimizar, sim. Tende a achar a asma uma coisa... Isso que você está falando é muito importante, porque isso a gente tem que levar em consideração justamente a cultura até da doença para o contexto que a gente vive. Então, existem realmente doenças crônicas que as pessoas ficam mais assustadas de falar sobre elas. E outras são minimizadas, mas são tão importantes quanto, né? Como a gente está dando o exemplo da asma. Claro que o Alzheimer, quando a gente vai, vamos falar do Alzheimer, no primeiro momento, a gente fica muito assustado, porque a gente perde muito medo de se perder de si mesmo, né? Então, assim, mas todas elas são importantes e... Sim, não estou negando a importância, eu estou achando estranho que elas estejam no mesmo desenho, entendeu? Sim. Na mesma... Sim. No mesmo bloco. Sim. E você então considera que a asma também é uma doença tão grave quanto? Porque a convivência também eu não diria no sentido da patologia em si, eu falo no sentido do psicológico, porque dependendo de como aquela pessoa e aquela estrutura lida com essa situação, isso faz muita diferença. A asma seria, eu coloquei aí como um tipo de hóspede permanente, eu e a Lúcia colocamos, que faz parte da vida das pessoas. Né? Não, a gente não leva em consideração... Você não pensou se é mais grave ou menos grave. Não, Você fez um pacote de coisas que... De hospedeiros. De hospedeiros. Diferentes tipos de hóspedes. Alguns mais ruidosos, outros menos ruidosos, mas são hóspedes, né?
E causam muita turbulência. E causam muita turbulência na convivência. Tem crianças até que têm a sua vida escolar comprometida pela asma, porque dependendo de como a família lida com aquilo, a criança só pode ir se tiver a bombinha. Aí às vezes a mãe não consegue nem trabalhar direito, porque fica esperando o telefonema da escola, tá mais frio, vai ter mais asma. Então a gente leva em consideração justamente como esse sistema vai gerenciar a convivência com esse hóspede. E isso faz muita diferença. Vocês fizeram todo o livro em cima desse hóspede, de hóspedes. De hóspedes, isso. De receber o hóspede, do hóspede permanente. Isso, e de como... E vocês querem atingir que público? Porque ele é muito bem ilustrado, né? Ele tem um cunho assim... Ele tem um cunho lúdico, principalmente lúdico. Porque uma das coisas que eu e a Lúcia usamos muito no nosso trabalho é o humor, é o lúdico, porque você, de uma forma respeitosa, facilita muito falar de problemas difíceis, quando você pode até rir um pouco das situações que esse problema te traz, né? Então, assim, é uma forma leve de falar de uma situação muito difícil. Porque, assim, a ideia principal desse livro é que as pessoas possam perceber que elas podem continuar mantendo a qualidade de vida, apesar de conviver com hóspedes dessa magnitude. Porque esse é o nosso foco no nosso trabalho, devolver para os nossos pacientes qualidade de vida, esperança, projeto. Mesmo eu tendo uma esclerose múltipla, eu posso continuar projetando a minha vida. Mesmo eu tendo um Parkinson, eu posso continuar tendo atividades. O Parkinson é muito difícil de conviver para a família ou para o doente? Principalmente para o doente. Na minha experiência, eu vejo que para o doente é mais difícil até do que para a própria família. Principalmente no estágio inicial, porque tem um desconforto muito grande de marcha. Então, eles se sentem com muito receio de que as pessoas vão perceber que eles estão diferentes, que as pessoas vão tratá-los diferentes, né? Porque geralmente, existem pessoas que têm Parkinson precoce, com 30 e poucos anos, mas não é muito comum. É mais comum Parkinson com 50, 60, a doutora está aqui, pode me... O Parkinson, geralmente, ele começa por essa idade, assim, 50 anos, mas existe o parkinsonismo jovem, né? Então, existem pessoas que têm Parkinson com 30 e pouco, com 40 e poucos anos. O Parkinson, a pessoa, elas têm a certeza que ela vai ter um limite físico, uma incapacidade física. Mas ela sabe que ela tem tratamento novamente, não tem a cura daquilo. Mas tem um equilíbrio, como tem a diabetes e a pressão? Tem um bom equilíbrio, assim, geralmente nas fases iniciais. Mas como ela disse, a Ana disse, com o passar do tempo, às vezes o indivíduo vai ficando muito restrito. Ele não consegue mais caminhar com facilidade, o passo vai ficando muito mais pequenininho, a marcha de pequenos passos, a postura, o paciente geralmente enverga e com isso ele perde o eixo do equilíbrio, ele pode se desequilibrar para frente ou para trás, ele tem quedas frequentes. Quedas frequentes no idoso significa muitas vezes paciente acamado. Então você vai conviver com uma doença crônica que tem tratamento, mas limita fisicamente. Ou aí acho que maltrata mais o próprio doente. Dá trabalho para a família, mas maltrata o próprio doente. O Alzheimer, eu acho que ele perde o eu mesmo e a família passa a se preocupar muito mais com ele, então o sofrimento ainda é maior da família. Mas, na verdade, não dá para dizer assim qual é pior. As doenças neurológicas geralmente são crônicas, progressivas. Todas são ruins. Todas são ruins. Agora, diferente do livro dela, que ela estava mostrando aí, eu achei interessante realmente, assim, muito cheio de ilustrações, etc. E para as crianças, que eu acho que a Ana também lida com crianças. Sim. Então, nas crianças, assim, é claro que tem crianças também com doenças graves, como câncer e etc., a gente sabe disso. Mas na infância a gente tem possibilidade de lutar e conviver com doenças crônicas como asma, enxaqueca, dores de cabeça nas crianças, que limita muito a vida. Às vezes nem a professora acredita que as dores de cabeça de criança passam muito rápido, a criança retorna à atividade rápido. E aí dá aquela impressão que às vezes não foi realmente uma dor. Então, a asma, mas a criança com diabetes, que tem que andar com a seringuinha, com a insulina e etc. E como isso é complicado, para gente que é adulto, ter doença já é ruim, você imagina para criança ter que lidar e conviver com uma doença crônica. Então, você merece realmente os parabéns, assim, é um assunto interessante. É muito bom, sim. E você acha que as crianças, na sua experiência, as crianças lidam de uma forma até melhor que o adulto com doença crônica? Tem um lado muito interessante, porque a criança... Aliás, eu costumo dizer, eu e a Lúcia costumamos dizer que a gente nunca pode deixar a nossa criança interna
morrer, porque a criança ela é capaz de criar com muita facilidade. A criança é capaz de driblar, de criar recursos com menos dificuldade, porque não tem tanta interferência, porque à medida que a gente amadurece, a gente vai criando algumas interferências, né? Alguns bloqueios, alguns preconceitos, e a criança, ela parte do pressuposto que tudo é possível. Se eu acredito, eu vou poder fazer acontecer. Então, as crianças que lidam às vezes com doenças crônicas, você vê que elas, muitas vezes, elas têm muita facilidade até de pegar a brincadeira, pegar a metáfora. Os adultos também têm, na nossa experiência, mostrado que têm vamos dizer assim, aproveitado bem essa forma diferente de conversar também. Mas exige um approach que a gente vai de uma forma com mais delicadeza, até poder conversar sobre isso nesse novo lugar com mais facilidade, né? Porque no início chega muito referido na identidade que agora eu sou o doente e nada mais posso fazer, né? Reverter isso. Deve ser muito complicado. É verdade. Muito bom. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Eu me lembro se ela falou. Tá no ar? Ih, a gente estava tão animado no intervalo, vocês viram, né? Conversando fartamente aqui. Essa doença é fascinante, ao mesmo tempo que ela é apavorante, ela é fascinante. Não é que a gente fica envolvido, né, na história. Dívidas também, né? São apavorantes, não são tão fascinantes. Não são fascinantes no sentido da gente acabar com elas, né? Perde o sono, né? Dorme mal. Vai ter insônia. Vai ter insônia, vai ficar sempre muito tenso. Pode causar doenças crônicas. É uma forma de visita inesperada também. É uma visita inesperada também. Ai, meu Deus, eu não lembrava dessa dívida. Ainda bem que Como cresceu? Não adianta nada. Vamos lá. O que fazer com elas? O ideal seria quitá-las, mas nem todo mundo pode, né? Porque senão quitava, a grande maioria da população quitaria as dívidas, né? Eu acho que ninguém gosta de viver com dívida. Mas tem um louco qualquer, né? E as pesquisas recentes, Leda, estão dizendo que antigamente a dívida era da pessoa, né? Agora a gente já pesquisa as famílias. E isso é muito interessante, esse dado muito recente, porque mostra que as famílias estão doentes financeiramente. Então, a gente pode dizer que hoje no Brasil, de cada 5 famílias, 3 têm dívidas. E dessas 3, vamos dizer que 2 são dívidas boas. É aquela família que faz um orçamento e paga a prestação da casa própria, paga o carro, usa o cartão de crédito, faz crediário e consegue manter a sua vida normal, quitando no final do mês tudo aquilo que contraiu de obrigação. O problema é que entre cada 5 tem uma família, ou seja, dessas 3 endividadas, uma delas fecha o mês no vermelho. Então, aproximadamente 20% da população brasileira hoje está rolando a dívida com a barriga de um mês para o outro, tentando fazer equilíbrio financeiro, paga o cartão com cheque especial, entra no cheque especial, volta para o cartão, pega emprestado, antecipa o 13º, vende uma férias, e aí vai tentando se equilibrar na corda bamba. Então, é o maior grau de endividamento desde 2009, numa história de um país que recentemente teve melhoria de renda, teve avanços progressivos, tivemos um sucesso de políticas distributivas de renda, mas ao mesmo tempo as pessoas se lançaram ao consumo. O próprio governo, em determinado momento, estimulou que as pessoas fossem às compras, e esse, inclusive, foi uma das formas de tentar manter o Brasil menos suscetível à crise econômica internacional. As pessoas foram estimuladas a comprar carro, a trocar de apartamento, reformar a casa, a consumirem de uma forma geral, e o mercado interno respondeu pelo avanço da economia. Isso agora, recentemente, com o aumento da taxa de juros, o governo foi obrigado a fazer isso para tentar segurar a inflação. O aumento dos preços no supermercado, em geral, pela inflação elevada, determina que o grau de endividamento ficou muito perigoso. Então, nós temos um problema grave.
O ideal seria sentar, quer dizer, o ideal que os economistas, né, conhecem os economistas, eles dizem assim, anote todos que trabalham, sobretudo com orientação financeira, né? Corte de custos. Anote tudo que você gasta e tal. Na verdade, se a gente conseguir essa disciplina de anotar tudo, a gente vai ver que gasta um monte de bobagem que não precisava gastar. Ou se a gente ficar... Você viu um Globo Repórter de sexta-feira? Eu achei interessante, tinha uma mulher, acho que é uma cabeleireira, né? Que eu fiquei muito impressionada com ela. Ela é quase uma economista, né? No sentido de se organizar, de fazer contas, Mas muita gente tem dificuldade. Você acha que o bom caminho seria o quê? Quer dizer, se você bota tudo no papel, fala assim do cafezinho, porque é meio louco isso. Isso é meio fora da... São pessoas muito organizadas. Assim, diversos, aí bota um monte de coisinha. Mas se você botar as suas despesas todas reais, que você tem que pagar mesmo, luz, água, luz, gás, ou condomínio, luz, gás, telefone, babá, e coisas que você gasta normalmente, cartão de crédito, aquelas 3 de 10, 5 de 10, que aí que tá quebrada, né? Você dividir no cartão. Vai lá pra frente, né? Fica um monte de tempo aquilo. Então, se você botar aquilo tudo, eu acho que você tem uma chance melhor de cortar, né? Porque você tem o universo todo... O ideal é fazer isso. Ou seja, listar de alguma forma. Não, isso eu acho legal. O que eu não acho muito real é você anotar tudo que você gasta. Não, então, mas tipo, eu um acho cafezinho que você tomou. Pode fazer você vai esquecer isso no dia a dia. O ideal é você listar, então, essas despesas principais que você não pode deixar de pagar, né? Sobrou quanto? Então, o supérfluo é em cima do que sobrou. Né? Então, quer dizer, se você ganha, sei lá, 5 mil reais, você tem 4 mil reais em contas fixas, você sabe que o cafezinho, para aquela compra impulsiva no shopping center, né, não pode sair sem uma bijuteria ou uma sandália rasteirinha, tem que entrar nos R$1.000 que sobraram. Né? Então, a ideia é, não precisa anotar cada centavo, mas anotar exatamente aquilo que você não pode deixar de pagar. O grande problema é quando você começa a ser impulsivo e essa impulsividade te leva a comprometer o fixo. E aí você começa a ter mais prazer, e até por uma questão às vezes psicológica, de compensações e mecanismos de bem-estar em relação à vida moderna, você começa a privilegiar o gasto supérfluo em detrimento daquela despesa fixa. Ou não consegue reduzir o supérfluo, e aí é aquela lamúria de não consigo comprar carro, não consigo ter casa própria, mas consegue ter um padrão de consumo bastante elevado. Então, essas questões levam a um desequilíbrio. E, por trás disso, existe também a questão da falta de educação financeira em geral, que é algo que afeta boa parte da população brasileira. Nós não temos nos currículos escolares ensino de finanças básicas, como, por exemplo, as pessoas conseguem terminar o ciclo médio em muitos lugares do Brasil sem fazer uma conta de porcentagem. Então, isso é extremamente difícil. Você querer que alguém entenda, por exemplo, os juros do cartão de crédito, se você não consegue saber o que é 10% de alguma coisa. Então, essas relações percentuais, que são, digamos assim, as formas mais rudimentares de se cobrar juros, elas deveriam ser ensinadas na escola e talvez tomar um pouquinho do currículo enciclopédico, que boa parte daquilo que a gente aprende a gente não leva para a vida prática do dia a dia. É verdade. Então, quer dizer, nada contra o conteúdo das outras matérias, mas eu acho que tinha que ter um conteúdo prático, né? Uma educação geral, assim, né? Que ensinasse desde o cotovelo em cima da mesa até não gastar mais do que você ganha. Eu tenho uma pergunta aqui sobre essa questão da dívida, não é? É que as informações que você tem que a inadimplência no mercado brasileiro, ela não é tão grave, ela está assim, na faixa de 5%, 6%, o que se noticia aí, né? Como, vamos dizer assim, um fator, um índice assim, relativamente pequeno para o conjunto de dívida, de negócios que existe, né? A inadimplência, ela se dá de diversas maneiras, né? Quer dizer, inadimplência é aquela pessoa que não consegue pagar a dívida que fez. O grande problema é que nós temos um conjunto de pessoas, voltando àquela ideia inicial da nossa conversa, das 5 pessoas, das 5 famílias, 2 pagam, 3 não tem dívida, 3 têm dívidas, 2 pagam e uma não consegue pagar. Essa uma em cada 5 é a que tem inadimplência.
O grande problema é que, para essa, a situação fica pior. Ou seja, para quem está ruim, só afunda mais no poço. Porque no Brasil você tem juros escorchantes, os juros são muito altos e o principal vilão da inadimplência no Brasil, 75%, ou seja, 3 em cada 4 pessoas tem dívida no cartão de crédito. O cartão de crédito é o seguinte: chega na data da fatura, você tem que quitar integralmente. Se você não quita, e eles dão aquela informação que estimula a pessoa a ficar endividada, porque vem assim, pagamento mínimo, que é 20% da fatura, isso significa que os 80% que você não paga, que eram, digamos assim, uma compra, no mês seguinte aquilo vira principal. E aí começa a incidir juros sobre o valor da dívida que você não pagou. E aí tem um efeito que a gente chama de bola de neve, juros sobre juros, juros sobre juros, e a dívida vai crescendo. Para essas pessoas, a inadimplência, ela, apesar de estatisticamente baixa, ela é, digamos assim, um monstro, porque é muito difícil você pagar. A dívida fica impagável se você não renegociar, buscar ajuda especializada, quebrar o cartão de crédito e aí, Leda, fazer um esforço familiar coletivo. Porque hoje em dia, e os especialistas aqui podem comentar melhor do que eu, as pessoas acham que quando ficam endividadas, isso é uma falha pessoal, né? Como se tivesse um insucesso profissional e levam, às vezes, até pelo lado psicológico. E, não, digamos assim, não externalizam isso para o conjunto da família. Então, fica, às vezes, as pessoas que são as provedoras da família, o pai, a mãe, sei lá, e os filhos com o pé no acelerador do gasto, eles não envolvem o resto da família, tentam manter uma aparência e é uma luta muito desleal, praticamente muito difícil de ser vencida se não houver a contribuição de toda a família. Gilberto, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Eu achei muito interessante isso que você diz e eu acho que, eu não sei exatamente sobre a inadimplência, como o Salles falou agora há pouco, mas será que a inadimplência não está tão grande assim? Pode ser que não, mas o endividamento eu acho que você tem muita razão, assim, está muito grande assim. E eu vejo assim que as pessoas, as famílias mais jovens, os que se casaram há pouco tempo, os que têm filhos pequenos, a quantidade de dívida para esses é muito grande e eles parecem que têm um patamar de compra maior do que o dos pais que tinham uma condição melhor. Então o que a gente vê hoje é assim, são famílias pagando apartamentos em 360 meses, carros em 60 meses, 360 meses, e é um endividamento tão grande que às vezes você chega para uma pessoa de idade, ela tem casa própria, carro próprio, plano de saúde, e você diz assim, senhor fulano, o senhor precisa se internar. O senhor teve aqui um acidente vascular cerebral ou uma doença maior, o senhor vai ter que ir para o hospital. Pois não, doutora, qual hospital a senhora acha melhor? Quanto eu devo tirar, assim, das minhas aplicações para a gente resolver isso? Aí você vai para um paciente de uma família nova. Olha, fulano, a senhora vai ter que pagar um tratamento, a senhora tem que fazer um exame. Não, nem me fala isso, doutora, estou muito endividada, não posso comprar nem o remédio. É segundo plano. Não posso comprar o remédio, não posso me internar, não tenho plano de saúde, mas tem um carro novíssimo que ninguém tem, um Alfa Romeo zerinho, um apartamento quilométrico enorme, com muita dívida. Eu acho que assim, mudou, assim, não entendo assim exatamente o que você tem de conselho para isso. Mas essas famílias novas me preocupam. Mas porque as pessoas não têm... O jovem pode comprar mais mesmo, ele tem mais luta, mais busca, mais vida. O sujeito já mais maduro, né, vamos dizer assim. Mas não tem reservas. Não tem reservas, não tem plano de saúde, não paga médico, não paga dentista. No meu achismo, eu acho que falta aquilo que o Gilberto falou, a educação financeira. Eu acho também. Na verdade, quais são as suas dicas, então? As dicas são, a gente sempre recomenda que, independentemente de idade, e é lógico que isso é mais importante nos mais jovens, se faça uma reserva financeira. Essa reserva financeira, ela deve ser de um valor suficiente para que aquela pessoa possa passar por uma situação inusitada. A perda de um emprego, um acidente, ou até mesmo uma doença que ela não espera e tenha que fazer custear sem ter cobertura de plano, ou o plano não cobre integralmente o tratamento.
E normalmente a gente diz o seguinte, a pessoa precisa ter o equivalente a 3 meses do sustento daquela família guardado numa aplicação sem risco, tipo caderneta de poupança. Então, se eu gasto por mês R$4.000, eu deveria ter R$12.000 reservado numa poupança para uma emergência, que é o tempo, por exemplo, para um jovem se ficar desempregado, conseguir pagar as suas contas e se reempregar no mercado de trabalho, e assim sucessivamente. Então, nada contra ele se endividar, comprar o carro, comprar a roupa da moda, desde que ele mantenha essa reserva. A dica é essa. Uma reserva técnica. Exatamente. Volta aí já. Luciana, será que a gente pode, pela letra, descobrir quem gasta mais, quem é mais gastador, quem consome mais? Quem consome menos? Eu gostei muito de saber que você disse que até mesmo a saúde pode ser vista pela letra. Algumas questões ligadas à saúde. É assim, quem escreve é o cérebro, né? Eu sempre começo falando isso porque as pessoas têm uma ideia errada de que é a mão, cada um, né, tem uma letra. Então, a mão, ela responde aos impulsos cerebrais. Então, não existem duas escritas iguais, não existem duas maneiras de falar iguais, não existem duas maneiras de se vestir, né? Cada um é um. Então, a gente expressa no papel todos os nossos traços de personalidade. Então, a gente vê também até essa questão aí de quem gasta mais, né? Porque quando a gente dá uma folha de papel para uma pessoa, é como se a gente estivesse dando um universo, né? Então, a gente vai avaliar como é o aproveitamento dessa pessoa dentro desse universo. Como é que ela usa esse universo à volta dela. Então, por exemplo, a margem direita, na nossa cultura ocidental, a gente aprende a escrever da esquerda para a direita, né? Então, aqui seria meu ponto de origem, meu lado materno, minhas lembranças. Todas as informações vão estar sempre do lado esquerdo, né? Do nosso lado esquerdo. E o direito é futuro, né? É como eu me direciono, como é que eu trabalho com as minhas metas, com o quanto eu vou de encontro aos meus objetivos. Então, essa margem direita, por exemplo, ela pode indicar, assim, desorganização financeira. A gente tem um caso aqui, ó. Isso aqui pode ser uma pessoa que ela tem essa instabilidade com relação às questões futuras. E nas questões de saúde a gente vê também, por exemplo, tremores, torções, e todos os traços, porque nenhum de nós pode tremer na letra. Você fala em questão do Alzheimer, a gente até estuda alguns casos, a gente começa a identificar exatamente pelo tremor, né? Ninguém pode letra, a menos que seja ou criança que está começando a aprender, está definindo a motricidade fina, ou então adultos, idosos que já estão ou debilitados, com uma saúde debilitada, ou alguém que faça uso de algum medicamento. Tirando isso, nenhum de nós pode tremer na escrita. Então, qualquer tremor ou torção, ele pode ser um indicativo de alguma doença, sim. Engraçado como a letra pode dar bandeira, né? Não é só a letra, na verdade. Não é só a letra. É também o aproveitamento, né, do espaço. Que é essa que você mostrou, dizendo que podia ter problemas futuros. É uma pessoa que não chegou até o final, é isso? Ela tem a margem direita irregular. Isso pode ser um indicativo. E aí você vai vendo letras maiores, falando de pessoas mais expansivas, mais sociáveis, mais comunicativas, né? O gesto dela é mais amplo, então ela é mais, que é mais também pode ser mais espaçosa, né? Também mais espaçosa, também mais inconveniente, também, mas pode ser, com certeza. As menores são as pessoas mais introvertidas, são pessoas mais introspectivas. Aqui você tem vários tipos. Tem vários. E essa letra mais assim, essa fácil? Escrita, ela é uma escrita mais caligrada, mas ela é uma escrita, por exemplo, ela é ascendente, né? A direção das linhas, porque a gente só trabalha com papel sem pauta, exatamente porque a gente precisa identificar. Porque ela vai subindo assim como numa ladeirinha, né? Então a gente precisa, porque a direção das linhas vai falar do nosso estado de ânimo, né? Do nosso grau de entusiasmo, de energia. Então a escrita ascendente fala de pessoas mais entusiasmadas, rosas. E letra de médico, que a gente não entende nada. Não, aproveitar letra de médico e de arquiteto. Tem um jeito, são duas categorias profissionais que a maioria escreve dentro de um jargão, né, do segmento. Você tem alguma indicação diferente? Tem até por força da profissão. A gente pegou... Assim, assim como tem a letra do médico, tem a letra dos arquitetos, engenheiros, cartazistas, eles tendem a fazer um padrão de escrita tipográfica, né, que é a letra de imprensa, por força mesmo da profissão, como professor de alfabetização, ele tende a fazer uma escrita mais caligráfica, até porque os alunos,
as crianças estão copiando o modelo, né? O primeiro modelo que a criança entra em contato é o padrão caligráfico, né? Que é aquela letrinha redondinha, até uma que você mostrou. Então, que eu achei o primeiro padrão, professora mesmo. Mais professora. Por acaso é uma jornalista até, aquela pessoa que escreveu. Vai ser difícil agora você conseguir identificar a personalidade, porque as crianças já não estão usando mais letra cursiva, né? Como é que vai ser isso? Daqui a um pouco, a maioria das crianças hoje em dia já usam computador, não é isso? Você tem como analisar, assim, como é que você faria isso pelo texto, sem ser pela grafia? Tudo que você identifica da personalidade é na letra. Não só na letra, né? Lá, pelo menos, a gente, assim, eu sou psicóloga, então eu falo que tem muita coisa que não é grafologia, é psicologia. Então, por exemplo, o uso a escolha do tema, a gente trabalha com tema livre, exatamente porque a escolha do tema vai trazer duas características fundamentais, que é o grau de maturidade e criatividade pela escolha do tema. Erros de português, daí você está falando, a questão das pessoas não sabem 10%, as pessoas não sabem nem escrever, né? As pessoas têm uma dificuldade enorme de escrever, de se expressar, né? De desenvolver uma ideia, de desenvolver um raciocínio, de ser coerente. As pessoas começam uma redação falando de um jeito e terminam de outro. Então, isso tudo é avaliado também no laudo. E por um texto, assim, você consegue dizer como é a personalidade daquela pessoa? Sim, a gente vai falar de tipos de relacionamento, de como é que é sinais de inteligência, criatividade. Inclusive no livro de profissões, a gente até pela letra, a gente trabalha fazendo a orientação vocacional. Pela letra? Pela letra, indicando tendência, pessoas se ela tende para uma área de exatas, se ela tende para uma área de humanas, né? Se ela tende para esse trabalho é muito utilizado pelas empresas na questão de recrutamento de pessoas. É o trabalho que eu faço lá, de recrutamento e seleção. Pois então, você pode chegar a impedir de uma pessoa ser contratada pela letra que ela tem, não é isso? Porque assim, a escrita, a grafologia, ela é um estudo da personalidade, né? Então, ela é mais um caminho, ela não é o único caminho. Num processo seletivo, as empresas usam entrevista, usam uma dinâmica de grupo, usam outros testes. A grafologia, ela é mais uma ferramenta. Então, assim, dizer que impede... ela pode se eu acho meio temeroso. Na verdade, é um conjunto de informações e aí, no final, chega a ser um laudo e aí... Até porque a gente precisa avaliar a estabilidade do profissional em outras áreas, o conhecimento técnico tem muita importância. Então, é um somatório. Mas há uma ida ao grafologista? Grafólogo. É uma consulta? É uma consulta. Tipo assim, pode ser um passo. Vai receber uma pessoa, você... pede para ela escrever um texto de próprio punho, claro, né? Todo mundo escreve no computador o tempo todo. Mas sobre um tema livre. Aí, a partir daquele texto, você estabelece... Ela vai fazer uma redação e aquilo ali, se eu tiver a fazer um atendimento pessoal, individual, isso, sim, individual. Aquilo gera um laudo. Como se fosse uma ferramenta de autoajuda. Né? Então, tem muitas pessoas que buscam isso até para... Por exemplo, pessoas que estão desempregadas, você falou a questão, né? A pessoa às vezes fica desempregada, isso a gente atende muito, porque a pessoa, às vezes ela está buscando uma recolocação, mas ela está numa área errada, ou ela não está sabendo se colocar ou fazer melhor uso dos seus pontos fracos e fortes, trabalhar isso nela. Então, esse laudo, ele ajuda, ele é um espelho da personalidade, né? Então, ele ajuda a pessoa muitas vezes a identificar características que ela pode vir a melhorar, a maneira de se posicionar, a maneira até de procurar emprego, de se comportar numa entrevista. Então, ele é essa ferramenta. E aí você acha que nessa questão da doença, da saúde, a bandeira também está nesse conjunto da obra? Tá. Ela aparece também nessa questão de tremores, espaçamento entre as linhas, né? O espaçamento entre as palavras e as linhas, ele vai falar da maneira como a gente se relaciona, né? O quanto a gente se aproxima, o quanto a gente se afasta das pessoas à nossa volta. Como é que é essa convivência? Se a gente for olhar, a gente vai ver que cada escrita tem... Até por isso a gente precisa ver uma redação, porque a gente vai ver essa questão de espaçamento. Você não pode ver só uma frase. O que faz mais sentido é você ter um conjunto. Exatamente. Né? Quanto mais a pessoa escrever, melhor, porque mais material de análise a gente tem. Então, esse espaçamento, uma escrita é muito confusa, muito concentrada, ela pode indicar algum distúrbio, alguma doença, e aí tem que investigar sim. Isso leva quanto tempo? Um laudo, em geral, em 2 horas. Faz um laudo.
E quantos livros você já tem? Que eu já vi aqui 2. Tem 3 livros. Esse, na verdade, esse aqui é a personalidade através da escrita. E o segundo não está aqui. E o terceiro, que foi esse que eu lancei agora, que é o de grafologia profissional, que é o trabalho que a gente está fazendo de orientação vocacional. E esse cabe bem num programa sobre trabalho também. Exatamente. E aí a gente consegue fazer o perfil da pessoa? Faço, pela através letra, da você letra. vai indicando se a pessoa tem criatividade, como é que é a forma dela se relacionar, se ela é mais indicada para cargos de liderança ou para cargos de subordinação, se ela é melhor para trabalhar sozinha ou em grupo, tem tudo isso também, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, normalmente assim, engenheiros, arquitetos, são pessoas que trabalham melhor sozinha, fica ali dentro de um escritório, ou pessoal de TI, que, né, são pessoas que precisam de um bom grau de concentração para ficar sentada ali no computador. Se você bota uma pessoa para trabalhar no computador, imperativa, danosa, dispersa, ela vai levantar, vai tomar café, vai voltar, vai no banheiro, vai voltar, vai conversar, vai voltar. E aí você vai falar assim, nossa, aí você vai chamar a atenção do funcionário, não, mas a culpa não é dele, né? A culpa é sua, que você que não percebeu que ele não tinha essa natureza. Então a gente identifica essa natureza. Então, que não dava para ele, né, aquela função. Não, e às vezes acontece, por exemplo, você tem uma recepcionista que é uma excelente funcionária, aí você quer promover, dar uma oportunidade a ela na empresa, você coloca ela numa área de marketing, por exemplo. Não vai dar certo, porque se ela tem um perfil mais administrativo e ela não tem criatividade, ela vai chegar lá na área de criatividade, você vai ver que ela não vai se desenvolver. Então, a gente faz, como se fosse um diagnóstico organizacional, né? A gente consegue perceber para onde você pode caminhar dentro da empresa, né? Qual é a sua natureza, quais são as suas habilidades e que caminhos você pode traçar dentro da empresa. Agora, você consegue detectar pela escrita questões mais graves, como, por exemplo, uma tendência suicida, assassina, e como é que se lida com uma questão como essa? Você não vai dizer para a pessoa no laudo, olha, você é assassino potencial. Não. Como é que é isso? É delicado. Eu já tive um caso uma vez de uma pessoa que tinha um grau de depressão muito forte. Aí eu encaminhei, até porque como eu sou psicóloga, eu me sinto também no dever de orientar. Então ela foi orientada para um acompanhamento. Mas identifica efetivamente essas tendências? Existe a grafotecnia, né, que faz a perícia grafotécnica, que vê a falsificação de assinaturas. Existe o estudo também dos sinais de tendência a crime, a roubo. Quando você começa a perceber um ambiente gráfico com muito sinal de agressividade. Então, você pode identificar. A gente faz trabalhos com advogados, com juízes, quando existe alguma dúvida com relação ao envolvimento da pessoa em alguma situação, isso a gente faz também. Mas como você falou, às vezes você dá esse feedback para a pessoa e não está contribuindo muito, né? É mais interessante você orientar ou encaminhar para um profissional, porque o meu trabalho ele é só o diagnóstico, né? O trabalho da terapia, a continuação desse trabalho eu não faço. Agora, nas empresas, quando é feito isso dentro dessa área de recrutamento e seleção, você dá algum feedback para a pessoa depois ou não? Isso fica só esse trabalho que vocês fazem dos profissionais especializados com a pessoa jurídica, com a empresa? Ou, por exemplo, você já sabe, esse candidato é bom, vou contratar, mas eu gostaria de trabalhar esse certo aspecto aqui que me preocupou na escrita dele. Existe esse trabalho? Ou... Não, existe. Até porque muitas vezes, até pela dificuldade hoje de contratação, as empresas muitas vezes acabam, não, mas eu vou contratar essa pessoa mesmo, porque eu não tenho outro para contratar, então eu preciso contratar esse aqui. E aí contrata sabendo que ele tem aquela deficiência, aquele ponto fraco, e aí aquilo é trabalhado no dia a dia. Você pode, eu preciso trabalhar a liderança nesse funcionário. Então você encaminha ele para um treinamento, alguma coisa, e aquilo é desenvolvido no decorrer do processo. Eu vou ter que pedir um intervalo e vou pedir, não volto já, tá? Você censura um programa da TV Brasil. Pois é. Cantor e compositor Chico Salles vai falar sobre o CD Sérgio Samba Sampaio. Lançamento do Zeca Pagodiscos, né? Do Zeca Pagodinho, Zeca Pagodiscos. O selo do Zeca Pagodiscos. Olha o que mais. Que é distribuído pela Universal, é um selo bacana, novo. Muito bem. Zeca. E estamos aqui, Leda,
apesar de que hoje eu tive uma aula aqui de Alzheimer, de visita inesperada, de dívidas, então o programa tá, vou dar uma leveza aqui, vamos se bem que o Sérgio Sampaio também é meio pesado, mas a gente... O Sérgio Sampaio também não era exatamente um exemplar da leveza, vamos combinar, né? Mas tudo bem. Então, aí a gente Mas por que fazer esse trabalho, Chico? Olha, a história desse disco, Leda, começou em conversa. Você sabe que eu frequento os bares e botecos aqui do Rio com alguns amigos, e tem, dentre os amigos, tem o Edmar Oliveira, que é um amigo que conhece muito música brasileira. Ele é escritor e psicanalista e psiquiatra, e a gente conversando sobre essa coisa da música brasileira, e alguns autores, compositores que tem uma obra bacana e que não é devidamente reconhecido, né? E nesse tema ele apresentou o Sérgio Sampaio como sendo um artista com esse viés aí. Aí ele trouxe para mim escutar os discos lançados regularmente pelo Sampaio. Ouvindo esses discos, reescutando, agora há pouco tempo, né? Descobri que tinha os sambas no disco. O Sampaio era conhecido como um artista pop, um artista da MPB, que ele veio daquele festival de 72 com o Bloco na Rua, e um capixaba muito contumaz, contundente, uma pessoa muito rica, muito interessante como compositor, e gravou 3 grandes LPs das gravadoras principais da época, na época do vinil. E na obra dele tinha, em todos os discos, tinha os sambas, mas ele não ficou conhecido por isso aí. Aí eu comentei com o Edmar, rapaz, tem os sambas, mas tem outros, ele tem outros sambas autonomamente, num disco que ele gravou também com Milha Batucada, Edi Star e Raul Seixas, o primeiro disco deles, aquela coisa que fazia de 4 artistas gravar um disco, né? Naquele tempo dos anos 70. E tem o Chorinho Consequente, uma música maravilhosa que a Milha Batucada gravou dele. Então nós descobrimos, fomos levantando esses sambas, essas músicas do Sampaio. E o Henrique Cases, que é um amigo também comum, participa dessa roda com a gente. Percebeu, disse, Chico, vamos fazer um trabalho com isso, vamos ouvir, vamos gravar isso e tal. Eu digo, rapaz, mas eu sou um forrozeiro, cordelista, milito num outro ambiente, apesar de andar aqui no Rio de Janeiro, no universo do samba, eu sou frequento também os blocos de carnavais, essas coisas aqui, as animações do Rio, você sabe muito bem disso. E aí eu digo, não, pode ser, vamos pensar nisso. A ideia surgiu, então, dessa conversa, e aí a gente percebeu que tinha os sambas do Sampaio. Aí o Henrique fez os arranjos e começamos a gravar. Nesse momento, o Zé Milton, que é um outro produtor musical bastante conhecido, muito conhecido, da discografia da Nana, de grandes CDs. De grandes CDs, uma pessoa muito... Grandes obras criteriosa, muito criteriosa. É pernambucano, né? Na verdade, ele é cearense e criado em Pernambuco. Ah, bom, achava que ele era pernambucano. Ele nasceu no Ceará, foi para Recife jovem, menino pequeno, né? Depois veio para o Rio. São Paulo também, ele teve para São Paulo. Aí o Zé Milton também, que já tinha produzido discos meus, disse, Chico, pô, esse trabalho é bacana e tal, mas poderia potencializar e tal. Aí ele administrou... Você sentiu à vontade nesse universo de samba? Se eu me senti? Sim, me senti à vontade, assim. Em princípio, eu fiquei na dúvida se eu partiria para esse projeto mesmo, mas consultei algumas pessoas. A música brasileira hoje em dia está precisando de ser relida. Então eu cheguei à conclusão, Leda, conversando com várias pessoas, de que se eu não fizesse isso, eu não sei quem iria fazer, porque nós é que estávamos com esse conjunto de informações ali, entendeu? O Zé Milton potencializou o trabalho no aspecto de convidar pessoas para participar do disco, que é o Fagner, o Zé Cabaleiro e o Zeca Pagodinho. São 3 grandes artistas que todos tiveram, de uma forma ou de outra, algum envolvimento com o Sampaio, menos o Pagodinho. O Pagodinho foi o que teve aqui, conheceu menos porque não era do universo dele. Não era do universo dele, e o Zeca Pagodinho também é um pouco mais jovem. É mais né? novo. Mais novo. Mas o Zé Cabaleiro já é... O Zé Cabaleiro é mais novo que o Pagodinho. Mas o Zé Cabaleiro é o maior estudioso do Sérgio Sampaio. O Zé Cabaleiro já é pop, né? E conhece a obra do Sérgio Sampaio. O barato dele é esse. Em 2005 o Sérgio Cabaleiro, o Zé Cabaleiro fez um disco chamado Cruel, reunindo um conjunto de músicas do Sampaio também que não tinham sido gravadas ainda devidamente. Então ele conhece como poucos a obra do Sérgio Sampaio. É um fã, ele se considera sampaiófilo, entendeu?
Então não tivemos dificuldade de trazer o Malheiro. O Fagner foi contemporâneo do Sérgio Sampaio. Estiveram juntos em alguns palcos, em alguns bastidores, em alguns festivais, entendeu? E foi uma generosidade deles de participarem desse disco, assim, de uma forma muito espontânea e tranquila. E depois o Zeca Pagodinho, que a gente queria trazer o Zeca para dar uma assinatura da questão do samba, porque o Zeca é o sambista da história, né, contemporânea, aí, o homem que está realmente na frente aí da questão do universo do samba. Aí o Zeca Pagodinho começou a conhecer, no dia que nós fomos gravar, as histórias do Sampaio. O Sampaio é um cara cheio de histórias, né, de envolvimento. Ele teve uma vida muito envolvida, muito corrida. Ele era um compositor compulsivo, um sujeito que estragou a própria vida com tanta, vamos dizer, de desencontros com ele mesmo, né? Mas um compositor maravilhoso. A obra dele é uma obra que precisa realmente ser revista. Então, a gente vai rever pelo menos algum sucesso dele com você e com o Durval, é isso? Durval. Alessandro Cardoso e Durval Pereira, na percussão. Vamos ouvir daqui a pouco. Eu vou para o intervalo e enquanto você vai ali para o palquinho, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Vou abrir esse bloco com o nosso Chico Salles, acompanhado pelo Alessandro Cardoso no cavaquinho, muito obrigado. Durval Pereira, obrigada, na percussão. Fazendo o que do nosso Sampaio? Odete, vamos lá. Não é vivendo que se aprende, Odete, mas é vivendo que se aprende a viver. A vida passa, fico louco, fico rouco, fico pouco me importando com o que vai acontecer. A vida passa, fico louco e rouco, eu fico pouco me importando com o que vai acontecer. Não é vivendo que se aprende, Odete, mas é vivendo que se aprende a viver. A vida passa, fico louco, fico rouco, fico pouco me importando com o que vai acontecer. A vida passa, eu fico louco e rouco, eu fico pouco me importando com o que vai acontecer. Você é mesmo carne de pescoço, você é burra como não sei o quê. Eu vou o osso desde um tempo antigo, desde um tempo lindo, ao conhecer você. Você é mesmo essa cabeça antiga, e tudo isso com preocupação de ter da vida o bom de tudo e nada. Eu falo da chegada, ou de ir embora agora nesse caminhão, ou de ir embora agora nesse avião, ou mesmo viajar de trem. Muito bem, meu bem, meu bem. Não é vivendo que se aprende, Odete, mas é vivendo que se aprende a viver. A vida passa, fico louco, fico rouco, fico pouco me importando com o que vai acontecer. A vida passa, eu fico louco e rouco, eu fico pouco me importando com o que vai acontecer. Você é mesmo carne de pescoço, você é burra como não sei o quê. Eu vou o osso desde um tempo antigo, desde um tempo lindo, ao conhecer você. Você é mesmo essa cabeça antiga, e tudo isso com preocupação de ter da vida o bom de tudo e nada. Eu falo da chegada, ou de ir embora agora nesse caminhão, ou de ir embora agora nesse avião, ou mesmo viajar de trem. Muito bem, meu bem, papá. Muito irreverente ele, né? Essa outra aqui, Até Outro Dia, quem manda em mim sou eu, quem manda em você é muito boa também. Quem manda em mim sou eu. Vamos cantar essa? Já, vamos encerrar com ela. Vou mostrar aqui o CD que o Chico Salles fez com a obra do Sérgio Sampaio. E vamos lançar no Imperato desse próximo dia 6. Dia 6. Dia 6 é sábado agora. Às 9 da noite, 9 da noite, no Imperato. 9 da noite no Imperato. Com Moacir Luiz convidados da gente. Tá certo. Eu volto aí para explorar vocês mais um pouquinho, tá? Sim. Eu vou falar aqui para... Hoje em dia é tudo... Nani, tá? Vamos fazer um programa sobre a asma. Ela diz que a asma é muito grave, contou histórias, muitas histórias aqui, de portadores de Alzheimer, de familiares com Alzheimer. Há uma pergunta que eu queria que a gente tentasse responder aqui. Como é que se deve abordar o doente enquanto há tempo de tratar e retardar se ele, nessa fase ele não admite?
a doença? A gente só pode dar ajuda para quem procura ajuda. Então, se a pessoa não quer, não adianta insistir. Então, talvez assim, o ideal é tentar ir mostrando assim as falhas, os esquecimentos, aí mas cabe de a forma... família, eu acho, né? Assim, mais devagar, mais com calma. Não adianta ir, olha, você está esquecendo, então tem que tratar, e ele não vai querer tratar. Tudo que é assim, meio imposto, a gente faz o contrário, aí a gente vai fazer. Ela está colocando aqui, ó, há anos convivo com pacientes portadores de Alzheimer, cada caso se manifestou de maneira diferente, mas o mesmo resultado, a verdade deles é absoluta. Não se deve contrariar, mas qual é a melhor maneira de abordar o doente? Às vezes eu acho que você pode tentar levar o médico e conversar com o médico, ou dizer ao médico isso sem estar nem perto dele. Você pode ter um jeito de falar isso com o médico sem que ele esteja presente. Porque ele não vai gostar de falar isso na frente dele, ele não vai gostar de assumir isso. E talvez acho que uma coisa importante que como ter uma conversa cuidadosa, mantendo a autoridade desse paciente, mesmo ele não reconhecendo a perda de memória, mas essa relação, a maneira como você aborda, pode convidar, sem dúvida nenhuma, o paciente a olhar para essa possibilidade com mais boa vontade. Eu acho que às vezes essa imposição, como a Carla falou, atrapalha muito ele abrir espaço para isso. Então tá, olha só, o livro da Ana e da... Lúcia Helena. Eu vou convidar a Luciana aqui ao vivo para a gente fazer um programa sobre trabalho, emprego, aproveitando um pouco da pegando carona nesse livro seu, tá bom? Prazer, claro. Pra gente pensar em profissões exatas, humanas e tal, assim, e a letra das pessoas. No mais é organizar as dívidas, né? Botar tudo em ordem. Botar tudo em ordem. Difícil esse momento, né? Momento de estresse familiar, mas vamos lá. Só pra gente não terminar também só com dívida, vamos terminar alegre, né? Sim. Aproveitando e a presença do Chico Salles, do Alessandro, do Durval, eu agradeço a vocês todos por terem vindo, muito obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Ficamos combinados assim. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, ao som do Chico Salles cantando Sampaio. Até outro dia. Quem manda em mim sou eu.